mesmo. Aí depois eu disponibilizo o arquivo final para o pessoal. Foi chato isso. Bom, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Quem está chegando agora, Juliana, estou vendo aqui. Estamos em número de 8 participantes agora. O Williams está conectando o áudio agora. Ricardo também já estava começando com ele. Maurício, Anilton, presença. Sejam bem-vindos à nossa classe. E nós vamos começar agora a nossa aula. Vamos começar com uma palavra de oração. Maurício, você pode orar para começar? Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Senhor, por este dia, te agradecemos pela tua benevolência, pela tua fidelidade. Acima de tudo, Senhor, te agradecemos pelo amor derramado em Cristo Jesus e que nos possibilita, Senhor, este amor eterno, a nossa comunhão, estamos reunidos no nome santo de Cristo. Te agradecemos, Senhor, e também pedimos com humildade que o teu Santo Espírito nos mova à compreensão das tuas sagradas Escrituras, em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Eu vou mutar agora todo mundo, mas a aula hoje vai ser um pouco mais participativa, tá? Eu vou fazendo a exposição e estou acompanhando o Zoom aqui o tempo todo, viu? Sempre que alguém quiser fazer algum posicionamento, uma pergunta, fiquem à vontade. Usem o recurso da mãozinha, né? Aquele botão que aparece a mãozinha levantada. Se quiserem falar alguma coisa pelo chat. O ruim é que quando eu estou com o PowerPoint aberto, fica limitado o meu uso para ver isso. Mas de vez em quando eu vou estar interrompendo a apresentação para poder ficar acompanhando. Tá bom? Então vamos lá. Compartilhar a tela. Está aqui no ponto. Então, meus irmãos, essa é a nossa aula, né? Nossa classe de Escola Bíblica Dominical da Catedral. Essa é a nossa revista. Na verdade, cadê? Botei em algum lugar. Não acredito que eu fiz isso. Está aqui, na minha cara. A revista, na verdade, é essa aqui. Essa vermelhinha que vocês estão vendo aí na tela é o livro em inglês, que vem com os 3 volumes juntos. E vamos à aula de hoje. Deixa eu ver se passou aqui o slide. Não passou. Agora que esse é o título da nossa aula. O batismo do Espírito Santo. É a lição 5 do segundo caderno. Eu passei para algumas pessoas o PDF dessa lição, da página 15. São 2 páginas só do livro. Lição 5 do segundo caderno. Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Foi o Ricardo. Desculpa, eu desmutei aqui, ó, Tá. sem querer. Tranquilo, meu irmão. Acontece. Voltando aqui. Então, a aula de hoje vai falar sobre esse batismo do Espírito Santo. É um assunto que dá o que falar, né? Deixa eu ver se está gravando direitinho aqui. Justamente porque a gente é acostumado a escutar sobre essa questão, não muito na nossa denominação, né? na Igreja Presbiteriana. No entanto, se nós formos visitar uma outra igreja, a gente vai sempre ter pessoas que falam sobre o batismo do Espírito Santo, ou então aqui eu estou recebendo uma mensagem no chat falando que o Williams não está ouvindo a gente. Alguém, por favor, escreva para ele no chat, só para não interromper aqui a aula, para ele tentar entrar de novo na sala, porque às vezes isso acontece quando a conexão, quando você está na sua casa, a internet está ruim. Então, manda uma mensagem para ele pelo chat, para que ele possa sair e entrar de novo na sala. Tá bom?
Então, deixa eu só aqui rapidinho, gente. Deixa eu só fazer uma configuração aqui para não ter mais esse problema. Espera aí. Depois eu já libero o áudio para vocês. Então, quando a gente está numa outra denominação, a gente vai escutar muito falar sobre o batismo do Espírito Santo, né? Uma igreja pentecostal, talvez seja um assunto que a gente mais ouve falar, né? Quando alguém fala a respeito da segunda bênção, você já recebeu? Quando alguém pergunta, você já recebeu o batismo do Espírito Santo? Você já recebeu a segunda bênção, né? Eles usam esses termos muito semelhantes e aí a gente tem que ter uma opinião a respeito disso, porque eles não tiram essa doutrina, ou melhor dizendo, esse ensino, do nada, né? E aí a gente vai começar com um texto bíblico que fala um pouco sobre isso. Eu vou usar a Bíblia do meu celular, porque não me preparei aqui direito, mas o texto bíblico que a gente vai falar é esse aqui, cadê? Mateus, de 1 a 12. Eu coloquei apenas na tela os versículos 9 ao 12, para vocês verem os destaques. Mas eu vou ler tudo a partir do versículo 3, tá bom? Deixa eu só encontrar aqui o texto. Eu vou ler na revista Almeida Atualizada, tá? Só para vocês acompanharem aí. Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Eu vou ler a partir do versículo 1, só para a gente ter uma contextualização. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Primeiro destaque que eu coloco aí, né? Já estamos no texto que está na tela. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Deixa eu só ver se as pessoas estão escutando bem. Alguém pode fazer assim? Ah, beleza. Só para como eu estou no PowerPoint, eu tenho essa dificuldade. Ah, beleza. Então, vocês veem aí que o que está acontecendo, só para contextualizar vocês. João Batista, a gente já teve isso, já teve essa lição alguns dias atrás, e a gente falou sobre esse ministério do João Batista, sobre o seu batismo de arrependimento. Então, o que está acontecendo ali? As pessoas estão vindo, buscando João Batista para serem batizadas, mas dentre elas, vem pessoas que João Batista percebe que são fariseus e que não necessariamente estão arrependidas, mas estão ali mais para provar ele, né? Então, eles vão ser batizados e está no mesmo bolo de pessoas, e aí você tem essa palavra de João Batista, né? Onde ele fala que
tudo bem, vocês podem ser batizados por mim, mas depois de mim vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo com água. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aí, o primeiro erro que a gente incorre é tentar de juntar esses dois termos, batizar o Espírito Santo e com fogo. O que seria esse batismo, né? Às vezes a gente pode pensar que está no mesmo pacote. Quer dizer, o Espírito Santo e com fogo, um batismo com poder, o que seria isso? Mas o próprio relato bíblico mostra que o que está acontecendo aqui é que Jesus Cristo vai batizar uns para os seus... Você tem um batismo para os seus eleitos, que é o Espírito Santo, e tem o outro batismo que é para aqueles que não são seus eleitos, que é o batismo com fogo. E aí o versículo 12 explica isso muito bem. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Uma vez eu vi um pregador falando que se você tem expectativa de receber o batismo com fogo, eu acho que é melhor você rever isso aí, porque, na verdade, o batismo de fogo que está explicando nas Escrituras não é bem o batismo do Espírito Santo. E aí o texto bíblico está mostrando isso para a gente, né? Deixa eu desmutar aqui vocês. Estão me acompanhando direitinho, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que eu fiz errado aqui, desculpa. Estamos ouvindo você muito bem, tá? Beleza. E aí, interessante esse comentário do pastor, né? Cuidado com esse batismo com fogo aí. Exatamente. E isso só mostra a importância dessa doutrina, né? E é por isso que eu quis escolher esse texto, que, na verdade, não diz respeito como é que eu vou explicar? Que é para a gente se inteirar na importância desse assunto, né? Mas a gente tem que também ter uma visão bíblica correta. Vamos voltar para os nossos slides e para as nossas passagens, e a gente vai continuar aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos caminhar um pouco sobre esse conceito de batismo do Espírito Santo. E onde é que ele vai começar? Vamos ver aqui. Olha só, um texto do Antigo Testamento. Muitas pessoas conhecem, Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, você já vê aí um prenúncio da descida do Espírito Santo sobre todos os filhos de Deus, né? A gente falou isso há alguns dias atrás. Acho que foi até o Denilson que falou isso. Não, acho que foi há 2 semanas atrás, na verdade. Eu lembrei agora que eu falei isso. Quando a gente estava falando que o Espírito Santo ele sempre teve atuação na história, né? Não foi só no Pentecostes a sua atuação. E no Antigo Testamento, a única diferença é que antigamente o Espírito Santo ele habitava em alguém ou em algumas pessoas, como por exemplo os profetas, e não necessariamente eles ficavam durante a vida toda desse profeta. Aí a gente estudou sobre, por exemplo, o relato do rei Saul, onde o rei, quando ele foi ungido por Samuel para ser o rei, você vê que o Espírito Santo habita nele e durante um tempo ele até começa a profetizar e o Espírito Santo fica nele, mas aí depois Samuel fala, não, você não vai ser rei para sempre e o próximo... E Deus já escolheu uma pessoa que vai te substituir. E a partir de então, o Espírito Santo passa a habitar Davi e sai de Saul. Então você vê aí que o Espírito Santo ele se ocupava de algumas pessoas e
não necessariamente fazia com que a vida toda a pessoa poderia ter o Espírito Santo. E não era sobre todo mundo. Não era todo mundo que tinha o Espírito Santo. Não era algo do tipo, se a pessoa obedecer à lei, se a pessoa praticar corretamente os ensinos bíblicos que estão na Torá, ela vai ter o Espírito. Não, não era isso que acontecia, né? Então, você aí já tem um prenúncio de algo diferente que vai acontecer no Pentecoste, que é o fato de Jesus, pela pessoa de Jesus, por ter feito todo o seu trabalho ministerial, inclusive a morte na cruz, que o Espírito Santo agora nos vem de uma maneira plena, né? Vamos continuar aqui. E é sobre esse evento específico que a gente vai tratar nesse instante. O texto é Atos 2, versículos de 1 a 11. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, porque eu coloquei só até o versículo 4. Mas eu acho que vale a pena a gente ouvir aqui, avançar um pouquinho no texto, mesmo que não esteja na tela, porque ele vai falar sobre a questão do dom de línguas, né? Diz assim o texto. Espera aí que eu errei, aqui é capítulo 2. Desculpa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhes concedia que falassem. E aí o texto continua. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, você tem aí um evento maravilhoso acontecendo, né? Deixa eu dar uma interrompida aqui. Você vê no derramamento do Espírito Santo que ali você tem a manifestação do dom de línguas acontecendo. E a gente faz um parêntese aqui, porque é específico o que está acontecendo, né? Eu acho que a gente cansa de escutar algumas explicações sobre essas línguas, né? Esse falar em outras línguas. Inclusive, a versão Almeida e Corrigida, ela menciona o línguas estranhas, o que acaba servindo de amparo para aqueles que entendem as línguas como não sendo línguas estrangeiras, como sendo aquela manifestação onde a pessoa menciona uma língua que às vezes nem tradução tem, porque a gente pode conversar um pouco a respeito disso, mas primeiramente eu queria deixar bem pontuado que esse dom, essa manifestação de línguas que está acontecendo aí diz respeito à proclamação do evangelho para as diversas nações ali representadas, que o Pentecostes é aquela festa que trazia os judeus que eram provenientes de outras regiões que estavam ali, que já falavam outros idiomas, mas que eles começaram a escutar a mesma pregação em outros idiomas, né? Tá claro o que está acontecendo aqui, gente? Deixa eu desmutar aqui vocês. Pronto. Podem se desmutar se quiserem. É um milagre, né? Isso é um milagre de Deus. Não é uma coisa que vai acontecer o tempo todo, o que acontece hoje. Na minha opinião, né, isso aconteceu um milagre. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho, ele
proporcionou para essas pessoas, neste momento específico, que quando os apóstolos falassem, os judeus, aí é interessante ver aqui, né, que haviam judeus e homens piedosos, né? Eram pessoas de outras nações que tinham se convertido ao judaísmo, né? Eles não eram de nascença judeus, mas eles acreditavam no Deus de Israel. E aí eles passam a ouvir a pregação dos apóstolos, né, na sua própria língua, apesar de sair da boca, parece que tinha um Google Translate automático lá que saía da boca dos apóstolos, né, em hebraico, aramaico, sei lá, e chegava no ouvido das pessoas na sua língua natal, né? Porque, assim, por mais que a gente se esforce, né, em falar em outras línguas, quando a gente quer expressar uma emoção, a gente sempre fala na nossa língua, né? A gente sabe exatamente o que falar, né? Então, na minha opinião, o que aconteceu aí foi um milagre muito específico, né? Um milagre de Deus. Algo que tem que ficar assim bem especificado é que você já se antecipou, na verdade, ao assunto da aula, que é a questão da utilidade do dom para aquele momento, né? Entretanto, no livro de Atos, parece que é um evento que acontece com uma certa repetição, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vou falar sobre essa repetição. Pode falar, Maurício. Nós temos que notar, acima de tudo, né, sobre esse evento, primeiro, o que Jesus falou que iria acontecer. Jesus profetizou. Então, Jesus falou que eles, né, que viria um Consolador. Jesus deu toda uma introdução, né, desse contexto. Então, a gente tem que linkar o fato ao que Jesus já havia profetizado. Em segundo local, Jesus mesmo falou: vocês fiquem em Jerusalém, né, vocês fiquem aqui, fiquem esperando até acontecer. Não foi? Então, a gente liga esse fato específico que aconteceu à pessoa de Cristo e ao que Jesus ordenou, né? E aí, daí tem todo um desenrolar. Mas é uma coisa muito interessante a gente pontuar. Eu não participei de algumas aulas de vocês, porque eu estava com outras atividades nos domingos que passou, mas é muito importante a gente lembrar que a palavra em grego referente a Espírito é uma só, tanto para Espírito Santo, como para Espírito do homem, como para Espírito de Deus. É uma palavra só. Então, o que Paulo, o que os autores bíblicos fazem? Eles pegam um adjetivo e colam na palavra Espírito para significar, para nós entendermos que não é um espírito comum esse, é um outro espírito, é um espírito que vem da parte de Deus. E qual é a palavra que eles encontram, né, que mais representa esse Espírito de Deus? Qual é o adjetivo mais próprio para esse Espírito? Qual é? Santidade. Então, eles pegam a palavra Espírito e o adjetivo santidade, colam os dois para significar quem é esse cara, que não é o cara, é o próprio Deus, né? O Deus triuno. Então, essas duas palavras, Espírito e Santo, juntadas para nos dar a compreensão de que é um espírito diferente do espírito do homem e o espírito do mundo. Fecha a porta do banheiro, não fica batendo. É o Espírito Santo. E aí tem um desdobrar, que ninguém pensa, que ninguém fala, ou poucos falam. Se esse Espírito tem como característica maior a sua santidade, na sua manifestação, na nossa vida, qual é a característica mais predominante dele? Será que é línguas? Ou será que é santidade? Perfeito. Santidade. Perfeito. Santidade. Perfeito, meu irmão. Muito boa essa colocação. O Guilherme queria falar? Ele levantou a mão? Isso. Eu queria falar um pouquinho, contando um pouco da minha experiência com relação ao que a lição traz aí de início, né? Quando a gente vai visitar uma igreja pentecostal, né? Logo o camarada pergunta se você é batizado no Espírito Santo e qual dom, geralmente, né? Se você sabe falar em línguas ou se você, como é que fala, profetiza, se você tem algum outro dom especial.
o dom do ensino, o dom, né, vários outros que a Bíblia traz como sendo dons do Espírito são colocados meio que de lado. E é uma coisa, digamos assim, homogênea. Se você não falar em línguas, opa, você já cai naquele grau de hierarquia espiritual, digamos assim, das igrejas pentecostais, né? Então, certa vez, por exemplo, na igreja presbiteriana lá, onde eu morava em Dourados, a igreja presbiteriana independente, né? Começou, na época que eu era jovem, aquele movimento, né? Não sei se Ranilton aí teve esse período aqui no Rio de Janeiro, mas de algumas igrejas apareceu o tal do dente de ouro, né? E muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, etc. E muitas pessoas, então, eu falo baixo aqui, porque a molecada está dormindo, eu estou empolgado. E então as pessoas viam, né, o dom de línguas como algo assim do espiritual acima, né? Então, se você falasse, você era o cara, né? E nessa igreja surgiu um movimento e os jovens, então, estavam todos envolvidos ali e tinha um líder desse movimento, então, que era o camarada que puxava, né? E depois do culto normal, aquelas pessoas que quisessem orar, né? E receber o dom do Espírito e falar em línguas, você ficava após o culto, depois todo mundo fosse embora, então, né? O fogo descia na gíria pentecostal. E eu fui convidado pelo líder, lá fui eu, né? Tudo bem, nós vamos lá receber o batismo do Espírito Santo, você vai falar em línguas e tal. E o cara botou a mão lá na minha cabeça e começou a orar, né? E eles começam naquela empolgação, vão subindo o tom, e vão subindo o tom, e vão subindo o tom, né? E eu ali, né? Cabeça baixa, falei, Senhor, estou aqui à tua disposição se for para falar, né? E não rolou, né? Infelizmente, assim, não consegui falar em línguas e fui para casa meio que frustrado, falei, não sei. Aí depois, estudando, a gente vê que não, né? Mas aí depois você vai conhecendo um pouco, né, das coisas, né? O líder desse grupo, a gente fica sabendo por trás das coisas, né? Ele tinha um negócio lá na minha cidade, né? E nesse negócio ele tinha uma secretária, né? E essa secretária, Guilherme, desculpa interromper, porque eu vou continuar dando participação para vocês, mas é porque a gente tem um tempo então, muito curto. Desculpa, só isso que eu queria participar. Tá? Mas quer dizer, mas não consegui, então, essa questão do dons de língua, assim, né, na forma como eles estavam fazendo lá. Mas a minha pergunta para a nossa lição, né, seria colocando assim para a gente debater um pouco sobre isso, né, assim, o que os irmãos acham. Então, antes de eu dar a participação de novo para vocês, eu queria só concluir essa maneira que o estudo bíblico conduz, porque a gente vai trabalhar aqui um pouco sobre por que eles chegam à conclusão de que porque os pentecostais, eu estou dizendo, por que os pentecostais chegam à conclusão de que o dom de línguas ele é um dom diferenciado, né? Vamos voltar aqui para os slides. Aí a gente já mostrou o argumento, que é o Pentecostes, né? Que é esse evento que está acontecendo. Mas ele se repete? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só o que diz esse texto aqui, que está em Atos 10, 44 a 46. Aquele evento que acontece sobre a visita de Pedro, né, a Cornélio. O texto final, lá pelo final do capítulo, está escrito assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, você vê aí acontecendo de novo essa questão do dom de línguas. Então, não foi um evento que aconteceu pontualmente ali no Pentecostes. Está se repetindo aqui pela uma segunda vez, e aí você vê o derramamento do Espírito Santo. Tem toda uma questão metodológica acontecendo aqui. Mas vamos avançar aqui um pouco mais, só para a gente ir na linha de argumentação dos pentecostais. Em Atos 19, de 1 a 7, também acontece um outro momento. E aí esse texto que está aí na tela, ele está dialogando com aquele outro texto que a gente leu sobre João Batista.
Lembra do batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo? Olha só o que está escrito aqui. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E aí aparece profetizavam como um plus, né, ao falar em línguas. Eram ao todos uns 12 homens. Então você está aí, vocês estão vendo aí, gente, o evento, o mesmo evento acontecendo 3 vezes, né? Pelo menos 3 vezes, né? Não sei, pode ser que tenha tido mais vezes e não tenha sido relatado, não sei. Mas você percebe que o amparo bíblico para o dom de línguas na questão do batismo do Espírito Santo parece ter um peso para os pentecostais no livro de Atos. E aí, só para a gente dar uma contra-argumentação, eu vou ficar aqui numa repetição do que o Sproul fala a respeito dos pentecostais. Geralmente, toda é a frase dele, né? Geralmente, mas não sempre, os cristãos carismáticos, quando ele fala cristãos carismáticos, ele está se referindo aos pentecostais, consideram o batismo do Espírito Santo como uma segunda obra de graça. Lembra quando eu falei? Quando um pentecostal chega para a gente e pergunta se a gente já recebeu a segunda bênção? Aí você tem que ver essa frase, esse sentido dessa frase. Para o pentecostal, o batismo do Espírito Santo, na maneira como eles entendem, é uma segunda obra de graça, distinta e subsequente à regeneração e à conversão. É uma obra do Espírito Santo disponível a todo cristão, mas da qual nem todos se aproximam. Os carismáticos estão divididos entre eles mesmos quanto à questão de falar em línguas, se a falar em línguas é um sinal necessário ou uma manifestação de batismo. Então, pessoal, você percebe aí que esse é um entendimento. O Sproul, ele é todo cuidadoso para não rotular, porque às vezes a gente faz isso, né? Não, todos os pentecostais creem que o batismo do Espírito Santo é aquele que a pessoa fala em línguas, é aquele que vem depois da conversão. A gente tem que tomar cuidado com esses rótulos, porque nem sempre é assim. Eu acho que é complicado a gente dizer isso, uma vez que, não somente nesse texto, mas em outros parágrafos da revista, o Sproul deixa claro que isso não é uma unanimidade entre eles, né? Então, ele fala aqui, geralmente, mas não sempre. Então, ele fala, e depois ele fala, os carismáticos estão divididos entre eles quanto a essa questão. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente lida com isso, porque a gente tem que ter o amparo bíblico para as certezas que nós temos, claro, como refutar, mas também a gente tem que saber o público que a gente está levando. Alguns pentecostais, por exemplo, são reformados, né? E tem um pensamento muito semelhante ao nosso. E aí a gente tem que ter um pouco de entendimento disso. Deixa eu só ler aqui o que vocês estão escrevendo. Tá, só... tá. Obrigado pela participação de vocês aí pelo chat. Só concluindo aqui, voltando para a nossa tela. Então, a gente tem essa dimensão do que está acontecendo ali, né? Então, você vem, eu vou dar uma lida aqui rapidinho no outro parágrafo da revista, só para a gente trabalhar muito bem essa questão. Quem tiver o PDF que eu compartilhei, está lá no penúltimo parágrafo, quando ele vai dizer assim: os pentecostais estão certos.
O parágrafo está assim na revista, página 15, o penúltimo parágrafo. Os pentecostais estão certos em ver certa distinção entre a regeneração pelo Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo. Regeneração refere-se ao Espírito Santo dando nova vida ao crente, vivificando aquele que estava morto no pecado. O batismo do Espírito Santo refere-se a Deus capacitando seu povo para o ministério. Então, embora nós não creiamos nessa lacuna que existe, né, da regeneração e o batismo do Espírito Santo, o Sproul vai dizer que não está errado essa definição, né, que os pentecostais fazem. Mas ele continua. Embora a distinção entre a regeneração e o batismo do Espírito Santo seja legítima, transformar o lapso de tempo entre ambos numa norma para todas as gerações é uma atitude improcedente. O padrão normal, desde os dias dos apóstolos, tem sido que os cristãos recebam a captação do Espírito Santo juntamente com a regeneração. Não é necessário que o crente busque uma segunda e específica obra do batismo do Espírito Santo depois da conversão. Todo cristão é cheio do Espírito Santo, numa medida maior ou menor, dependendo da correspondência de consagração a ele. E aí eu vou abrir para mais participação, depois dessa fala. Permitir. Fiquem à vontade, podem se desmutar se vocês quiserem. Então, Will, como o Ricardo estava falando, aí depois foi a Juliana que falou? eu coloquei no chat. Ah, tá. Não, eu vou falar, ler aqui. Ju. Eu vou ler aqui. Mas pode falar enquanto isso, Ricardo. Pode falar. Não, deixa ela falar. Pode falar, Ju, depois eu falo. Então vai. Pode falar, Juliana. Bom dia a todos, em primeiro lugar. Bom Irmãos, dia. graça e paz. A minha dúvida é... Eu já procurei em vários comentários assim das revistas de estudo que eu tenho, das bíblias, desculpa, de estudo que eu tenho, e revistas também que comentam, livros. É porque eu tenho sempre tive uma ideia dessa passagem, mas não consegui ainda algo para comprovar isso, né? É de que nesse momento onde houve o derramado do Espírito Santo, a princípio em Pentecostes, depois em outros momentos na Bíblia, um deles é esse citado agora, que foi para algo específico, assim como a evangelização, né? E também depois a propagação do evangelho, claro, e também crescimento naquele momento daquela igreja, da igreja primitiva, né? Então, assim, eu sempre, quando eu li e lendo os comentários da Bíblia, né, tive esse senso. Eu não sou teóloga, nunca fiz teologia, eu nunca fiz um estudo aprofundado desse tema, tá? Nunca frequentei nenhuma igreja pentecostal, então eu tô sempre bem distante realmente disso. Mas para mim sempre ficou muito claro, né, em relação a essas passagens, que foi para algo específico, para aquele momento, por tudo isso que eu falei. Eu queria que, de repente, alguns irmãos que já estudaram a respeito disso, né, tem um embasamento bíblico, tem referências bíblicas que possam contribuir. Se realmente esse senso que eu tenho de um estudo fraco, até, digamos assim, né, só de comentário bíblico, se ele procede, o que os irmãos podem contribuir para o meu crescimento particular, né, nesse sentido. Sim. Obrigada. Nada, obrigado pela participação, e a gente quer que a gente estimule as pessoas aí para compartilharem mesmo o conhecimento. Essa é a proposta da classe. E assim, a conclusão do estudo bíblico vai chegar nesse ponto, para a questão da argumentação para isso, mas eu também gostaria de ouvir as outras pessoas, como o Ricardo, que estava para falar aí também. Fica à vontade, meu irmão. Não, assim, era só porque eu escrevi ali até no chat, né? Porque você falou assim, que alguns pentecostais são reformados, né? Aí eu também escrevi o contrário, né? Alguns reformados são pentecostais, né? Sim. Bem pontuado. Bem pontuado.
E eu só queria contar uma experiência, né, que quando o Sproul fala ali, né, do carismático, né, ele não fala pentecostal, ele fala carismático, né? Eu, há muito tempo atrás, assim, eu nem conhecia a Ana ainda, eu tinha acabado de me converter, né, me converti aos 21 anos, depois que vim para cá, para o Rio de Janeiro, para continuar os estudos. Aí eu retornei para Belém, rapidinho, tá, pessoal? E um primo meu, católico e tal, ele falou assim, não, vamos numa reunião lá na minha igreja, o pessoal tinha sabido. Minha família toda é católica, né? Hoje não mais, porque eu cheguei a evangelizar, tenho 3 primas, assim, que são presbiterianas hoje da igreja presbiteriana, lá em Belém. E aí ele me levou num encontro, assim, que eu confesso a vocês que eu fiquei assustado, porque os católicos lá estavam falando coisas que eu não estava entendendo nada. Quando chegou o momento de oração, eu comecei a orar, e começou uma gritaria. Estou dentro da igreja católica mesmo. Então, existe até eu não sei se existe hoje, tá? Mais isso, mas digamos assim, uns 15 anos, não mais, uns 20 anos atrás, 20 anos atrás isso, tá? Nossa, como eu estou velho. Eu tinha esse movimento pentecostal, não, carismático dentro da Igreja Católica. Eu não sei como é que é isso hoje em dia, mas assim, os jovens, geralmente era jovem que se reunia e tocava louvor e tal. Você se mutou, Ricardo. Você se mutou. Aqui foi. Eu tinha ido lá, né, para louvar a Deus mesmo, né, com meu primo e tudo mais, e de repente começou lá uma gritaria. Eu imagino que como é dentro de uma igreja carismática, né? E é um movimento que existia naquela época na Igreja Católica. Eu não sei como é que é hoje, mas realmente eu não sei. Mas é só para dizer que também tem isso, tem coisas desse tipo, assim, né, movimentos assim dentro da Igreja Católica e que tem era isso que eu queria falar. Beleza, A gente... Eu queria colaborar com a irmã, com a Mariana, e lembrar de uma passagem que Paulo fala sobre a plenitude dos tempos, né? Que Jesus veio na plenitude dos tempos. Quando ele fala em plenitude dos tempos, o que a palavra de Deus quer dizer? Quer dizer que o tempo era propício para a vinda de Jesus e a pregação do Evangelho. Quando você vai estudar a história e o ponto onde que Jesus chegou, né, na história, não existia nenhum momento anterior a ser propício para Cristo vir do que naquele momento que Cristo chegou, quando Cristo veio. Realmente, nós tínhamos uma língua adotada no império todo, que era a língua grega. Então, em qualquer parte do império que você fosse, você seria entendido em grego, e isso nunca aconteceu até ali, em nenhuma parte da história humana. Então, nós tínhamos uma língua, nós tínhamos um império que dominava tudo, e ele não só dominava, mas ele conseguiu a Pax Romana, quer dizer, você conseguia caminhar, você conseguia ir para qualquer lado do império sem ter problemas. Dentro do Império Romano, que era o maior até então, você conseguia trafegar, vamos supor, de país, de região, você conseguia ali, vamos dizer assim, as fronteiras estavam abertas. Você poderia ir e vir, né, sem problema nenhum. Tanto que você vê as viagens que Paulo faz e ele menciona até a Espanha. Então, se você abre o mapa mundi lá, você vai ver onde é que está, onde foi Jerusalém, onde é que era a Espanha, você vai ver a distância disso, e isso era possível, né? Os mares estavam em paz, né? Você vê que Paulo fala em viagens marítimas que ele foi. Então, o tempo era propício para que Jesus viesse e acontecesse, né, o derramar de Deus, a bênção, a graça da salvação em Cristo Jesus. Mas nós tínhamos, e ainda temos, né, uma barreira linguística. Nós temos isso, né? A gente tem milhares de línguas pelo mundo, né? E eu particularmente, penso, como a irmã, que Deus precisava atuar nessa barreira linguística para a proclamação do Evangelho, porque o Evangelho ele começou não com eruditos, porque os eruditos conheciam outras línguas, não tantas, né, não milhares, mas algumas línguas os eruditos conheciam. O próprio Paulo,
ele conhece, é um conhecedor de outras línguas, né, o apóstolo Paulo. Mas o evangelho, Jesus, ele convidou para ser seus apóstolos quem? Pescadores, pessoas do povão, digamos assim, né? Pessoas humildes, pessoas que não tinham acesso à cultura e por aí. Então era necessário. Desculpa te interromper, meu amigo, mas aqui é só para a gente avançar, né? remir o tempo, até para que todas as pessoas possam participar. Desculpa te interromper, meu irmão. Não, vamos lá. Se quiser continuar para concluir, não, é só isso. É que eu creio que a manifestação do Espírito de Deus era preciso, né? Porque existia uma barreira linguística, né? Que só o que aconteceu, que era como alguém falou, que fosse tipo um milagre, né? Mas a gente tem que perceber duas coisas. A negação de que isso não acontece mais é complicado, né? Porque a gente tem relatos missionários de muitas coisas diferentes que ainda acontecem no campo missionário, porque quando há necessidade para que o evangelho avance, e isso é pontual, isso tem que ser pontual, para que o evangelho avance. Não é para que eu me promova, não é para que a igreja se promova, não é para que as pessoas... Não, é para que o evangelho avance. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem compromisso com uma coisa só, que é com a obra de Cristo. Ele não tem compromisso comigo, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com mais nada, a não ser com Cristo e aquilo que Cristo fez. Quando você liga o Espírito Santo àquilo que Cristo fez, a coisa anda, a coisa flui e ele ele avança. É por isso que eu gosto dessa turma. O pessoal estuda com bastante antecedência. Aí, basicamente, o que eu vou falar é só uma complementação do que vocês estão falando. Carlinhos, você quer falar agora ou você aguarda só um tempinho para que aí eu concluo? Aí você pode falar, pode ser? Beleza, então, vamos lá. Segue o bar. Só para concluir, então, gente, espera aí. Só um minuto. Aí eu vou permitir que todos falem. Só porque realmente já está no final. A gente, com essa fala agora do Maurício, fica aqui o argumento que eu acredito ser definitivo para a gente encerrar esse debate, se é que ele existe. Porque, pelo que eu percebo, tá muito nítido o que está acontecendo ali em Atos, né? Então, olha só o que está escrito em 1 Coríntios, do capítulo 12, e eu coloquei só o trecho do 4 ao 11, mas é um capítulo que vale muito a pena a leitura para a gente entender essa ação do Espírito acontecendo ali naquele momento. E que não é diferente do que acontece hoje. A gente tem que pontuar isso, tá entendendo? Temos que pontuar de que não é diferente, mas olha a explicação que está aí, a partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Esse grifo é meu, fui eu que coloquei esse negrito na frase. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, eu devo ter esquecido aqui, realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz a cada um individualmente. Então, gente, com esse argumento do apóstolo Paulo, que provavelmente é uma explicação de um momento que estava acontecendo ali, uma discussão que deveria estar acontecendo ali, muito, muito semelhante a essa que nós temos agora, né? A respeito do dom de línguas no batismo do Espírito Santo. E aí fica essa explicação muito clara de que não há um dom que é mais importante do que o outro. Não é um dom que define que a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, mas é o dom que a pessoa tem no Espírito Santo vivendo ali na pessoa
e no momento da regeneração. Isso daí fica muito claro. E, só para concluir mesmo, eu vou concluir com a frase do Sproul. Está bem próximo do final da revista, na página 16, onde ele vai explicar a questão dessa repetição que acontece com os dons de línguas ali no Pentecoste, né? Os primeiros crentes não acreditavam que os samaritanos, os prosélitos e os discípulos de João Batista pudessem ser cristãos. Dessa maneira, o batismo do Espírito Santo serviu como confirmação de sua membresia da igreja, visto que cada um desses grupos experimentou o batismo do Espírito Santo da mesma maneira que os judeus experimentaram no Pentecostes. Então, você vê aí o propósito do Espírito na questão do dom de línguas, né? A inclusão deles na igreja era inquestionável. O próprio Pedro foi o primeiro a experimentar isso. Quando viu o Espírito Santo descer sobre os gentios tementes a Deus na casa de Cornélio, ele concluiu que não havia nada que impedisse que fossem aceitos plenamente como membros da igreja. Pedro disse: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, meus irmãos, essa é a justificativa, é a explicação para o dom de línguas acontecer no batismo do Espírito Santo, acontecendo naquele momento, né? Então, eu concluo a aula aqui e abro para os posicionamentos de cada um. Carlinhos, pela vez, é o que estava para falar. E eu gostaria também que o Guilherme voltasse a falar aquele relato que ele estava falando, que eu acabei interrompendo. Peço até desculpa mais uma vez. Deixa eu desmutar todo mundo aqui. Fiquem à vontade. Carlinhos, primeiro você. Gente, já vai eu falar da vida prática. E eu queria que você viesse comigo, pensando durante a leitura da lição. Vem comigo, vem junto comigo. Nós estamos pintando uma porta. E essa porta é tudo para a gente. E no meio da pintura acabou a tinta. Caramba, a tinta é branca. Eu preciso dessa tinta. É minha vida, tem que pintar aquela porta. Vem comigo, vamos todo mundo junto para a loja de tinta. Chegamos na loja. Que loja maravilhosa, grande, expansosa, linda. Tem tudo o que eu preciso. Está aí, latas e marradas de tinta, pincel, rolo, lixa. Tudo que eu preciso para terminar minha porta, para minha porta ficar perfeita. E aí sim, eu tenho uma porta linda. E aí eu viro para o balconista e pergunto: me dá uma lata de tinta? Ele pergunta: que tamanho? E eu digo: 3/4. E agora? Que cor? Eu falo: branca. Ele me traz uma lata de tinta branca e me pergunta: qual o branco que você quer? Branco neve? Branco pérola? E um monte de infinidade de branco. Vocês não imaginam a quantia de branco que existe. Mas eu quero uma lata de tinta branca. E aí, ainda tem mais. Ainda tem as tintas das marcas de carro. Porque cada marca de carro, cada empresa tem uma tinta diferente. Para mim, é isso que o Espírito Santo faz. Você precisa de ter um Espírito. Agora, o direcionamento da cor do Espírito, daquilo que você vai fazer, com aquela cor de tinta, daquele branco que você precisa, aí você precisa decidir exatamente. Porque depende da sua personalidade, depende do seu jeito, depende do que você faz, depende do mover daquilo que você foi fazer naquela loja. Para mim, essa coisa de eu tenho que ter língua estranha, eu tenho que não ter, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, o Espírito me move. Porque assim, lembro uma vez, estava no navio, eu fui para a igreja muito novo, e estava viajando, estava já com mais ou menos uns 2 ou 3 meses de mar, e aí eu não vou contar a minha conversão lá na casa de máquina, com os irmãos da Assembleia de Deus, mas vou contar quando fui visitar em Trinidad e Tobago, já voltando, saindo, o navio voltando, a gente vai visitar uma igreja, porque existia um grupo da Assembleia que cantava uns corinhos que eu não vou cantar para vocês. Nós fomos numa igreja tipo uma favela, e era uma casa de madeira assim, grande. E lá eu podia dizer que o fogo do Espírito estava ali.
todos falavam em línguas estranhas, em idiomas diferentes, tudo misturado, eu não entendia muita coisa. O nosso grupo cantou lá na frente, houve uma manifestação maravilhosa, porque o grupo cantava muito bem, e aí, quando eu me vejo, eu estou envolvido naquilo. Uma senhora que estava do meu lado, desculpa a expressão, mas é isso que eu não tenho outra palavra, uma senhora negra, preta, gorda, grandona, ela tinha um pandeiro sem couro na mão, e ela olhou para mim e me deu o pandeiro para me tocar, e eu tocava aquilo que parecia que meu corpo estava fora da terra. Eu estava sendo movido pelo Espírito, eu estava sendo envolvido pelo ambiente. Então, eu quero parar por aí, para não contar muitas coisas, mas a gente tem a tinta branca, só precisa saber a cor, o branco que você precisa. Obrigado, irmão. Beleza, Carlinhos. Pela inscrição aqui, o senhor Williams. Posso falar? Só um minuto. Está liberado o microfone? Não, peraí. Williams, meu pai, tudo bem? Alô? Oi. Você permite que o Guilherme conclua e depois eu passo para você a fala? O que eu quero dizer é que o batismo do Espírito Santo foi justamente o novo nascimento para aqueles discípulos. Só o Espírito Santo pode transformar uma criatura em filho, tá? E a língua, ela era necessária, como o Maurício falou, naquela época era necessário. Mas deu tanta confusão com isso, Paulo disse, peraí. É melhor falar 5 palavras, todo mundo entenda, do que ninguém entende. Então, ele colocou uma norma. Rapaz, quer falar? Então tem que ter um intérprete. Se não tiver intérprete, fica caladinho, fica com você. Tá ok? Então, eu creio nisso. Obrigado. Eu acho que a participação do Guilherme tem um pouco a ver com isso que você acabou de falar. Com certeza. Porque ele estava falando sobre um testemunho que ele estava tendo numa igreja pentecostal que ele visitou, né? É uma igreja presbiteriana, né, que virou pentecostal na época de jovem, né? Não, presbiteriana. Então, naquele blá 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 todo, presbiteriano, você tem ideia. Naquele blá 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 todo, o que acontece? O líder daquele movimento, ele não tinha uma vida condizente com o servo de Deus, porque ele fazia coisas lá fora que a gente ficava sabendo, e chegava ali e falava em línguas, e já ajoelhava, e chorava, entendeu? Eu falei, não é por aí. Né? Então, eu queria pontuar 2 coisas que já foram faladas aí, né? A questão da posição, digamos assim, presbiteriana com relação a isso, né? Quer dizer, eu acho que o Maurício colocou muito bem, o Espírito Santo atua, acho que ainda hoje, no meu ponto de vista, né? Mas sempre com esse fim proveitoso que fala a palavra de Deus, né? E também, então, vários dons que nós vimos aí em Coríntios, né? Não é só falar em línguas, não é só profetizar, né? Eu acho que você profetiza quando você prega a palavra de Deus, você está profetizando, entendeu? Então, é um leque que se abre. E assim, nós recebemos o Espírito Santo quando há a obra da regeneração em nós, né? Quando ele toca nosso coração e nos faz ver as verdades do Evangelho, e ali nós somos quebrantados. Então, a partir daquele momento, nós, digamos assim, somos pentecostais, né? Nós recebemos o Espírito Santo ali. Não é necessário uma segunda, né? Então, é a primeira coisa que eu queria pontuar. E com relação, o seu pai colocou muito bem, né? Essa questão do falar em línguas deu tanto problema, né? Que Paulo lá na frente, olha, se não tiver quem interprete, fica quietinho. Colocou muito bem. E muitas igrejas pentecostais colocam isso como um grau de superioridade espiritual na vida da pessoa. Se a pessoa não falar em língua, coitada. Aí todo mundo quer falar em língua para também ser espiritual, para ter o patamar lá em cima. Né? Outra coisa que eu acho também assim, errada e na nossa visão reformada, né? A gente consegue aí entender muito, muito claramente, né? Tudo isso aí. Então, eu acho que eram essas 2 coisas que eu queria colocar. Beleza. Né? Lembrando da parte, nós todos somos batizados com o Espírito Santo, né? A primeira coisa. Todos nós somos pentecostais. Né? Maurício quer falar também
Vai lá. Eu só queria tentar fechar um raciocínio, porque a gente não pode... Existem extremos, né, dentro da percepção daquilo que o Espírito Santo faz. Existem extremos muito perigosos. O primeiro extremo é achar que experiências pessoais podem ser transformadas em doutrinas para a igreja. Isso não é válido, né? Então, o que baliza a nossa fé é o que está na palavra de Deus. Isso também não desmerece nem o movimento pentecostal, nem o movimento reformado, né? Mas experiências pessoais não podem ser transformadas em doutrina, apesar de todos termos elas. Você pode ficar aqui o dia inteiro conversando e nós mesmos, não precisa nem entrar mais ninguém aqui no grupo. Nós vamos contar inúmeras experiências que nós tivemos na nossa vida com relação ou ao Espírito Santo, ou manifestação de Deus, ou um monte de coisa. O que nós não podemos fazer, transformar isso em doutrina para reaplicar na vida de outro irmão. Isso é inviável. Agora, o que também nós não podemos fazer, é o outro extremo, é negar que o Espírito Santo agiu e vai sempre agir, né? Sem o Espírito Santo não há igreja, né? A gente pode ser um bom clube, a gente pode estar junto como irmãos, como amigos, tal, mas nós não somos igreja. Nós só somos igrejas com a presença do Espírito Santo. E aí tem um problema. Muitos negam que o Espírito Santo atua nos nossos dias. Ele só atuou daquela forma naquele tempo. Hoje não atua mais. Então isso é um problemão. Então, não, isso não é verdade. O Espírito Santo atua. Outra coisa que as pessoas falam, o Espírito Santo tem esses 7, 8 ou 9 dons. Será? Será que o Espírito Santo é limitado a esse quadrado de pensamento? Claro que não. O Espírito Santo tem milhares, multiformas de dons. Mas a Bíblia fala em 5, 6 ou 7, né? Então, por exemplo, hoje Deus poderia dar um dom de tecnologia, por exemplo, para uma pessoa poder expressar o evangelho. Uma pessoa que não sabe lidar com tecnologia, amanhã amanhece sendo um hacker, né, tecnológico, né? Isso poderia ser um dom dos nossos dias, mas naquele tempo não fazia sentido esse dom. Então, nós não podemos limitar também o poder de Deus em termos de dons. Deus pode dar inúmeros dons, mas sempre ligado à manifestação do evangelho para o reino de Deus. Não tem sentido Deus dar um dom, por exemplo, um dom de você orar e aparecer um dente de ouro na boca do irmão. Que sentido tem isso? Ou você orar e um irmão começar a rir sem parar, o dom do riso, que apareceu pelas igrejas, aí, não tem sentido. Ou o dom de você orar e alguém ficar preso numa parede e não conseguir se mover, como muitos tiveram aí no passado em algumas igrejas. Isso não tem sentido quando você lê a palavra de Deus e vê que o Espírito Santo ele está voltado para a proclamação daquilo que Cristo fez. Entendeu? Então, negarmos o Espírito Santo é errado, e também acharmos que ele não age hoje é errado, mas também colocarmos coisas que não estejam ligadas à evangelização, à obra de Cristo, também é muito errado. Perfeito, muito, muito bem posicionado. Cabe também aqui uma observação de que nós temos que ter uma tolerância com os nossos irmãos pentecostais também, né? Porque eu já falei isso algumas vezes. Eu ouço muitos colegas teólogos falando para a gente ter um cuidado quando a gente vai tratar sobre a questão de erro teológico e de heresia, né? Tem uma diferença muito grande de um para o outro, né? Porque, por exemplo, já dei esse exemplo, mas é bom a gente reforçar. Os arminianos não creem na predestinação, por exemplo. Por causa disso, eu vou dizer que eles não são irmãos, não é um irmão em Cristo? Não, pelo contrário. Eu creio que ele está errado. Mas Deus, se ele tomou a decisão de seguir o Senhor Jesus Cristo, se ele está proclamando o Evangelho, se ele está vivendo coerente conforme o Espírito, independente a questão de ele crer ou não no livre-arbítrio. Entretanto, a gente já conversou um pouco sobre as questões que incorrem de erros de heresia, que isso daí é pano para manga, porque são tantas heresias que a gente tem visto no nosso momento, na atualidade. Então, meus irmãos, a gente tem que ter um cuidado,
uma tolerância com os nossos irmãos arminianos, nossos irmãos pentecostais, que essa doutrina que eles têm tão forte para eles, quer dizer, alguns, né? Acho que ficou claro que eles não são unânimes nessa questão. É apenas um erro teológico que, no final das contas, todos estão sujeitos, né? Mas é isso. Eu acho que a gente fez um bom panorama de doutrina verdadeira, de doutrina sobre o batismo do Espírito Santo. Infelizmente, eu não vou poder dar mais participação para as pessoas, porque já está no horário do culto. Mas eu vou pedir para que o nosso irmão Guilherme, você pode fazer uma oração para a gente encerrar? Amém, podemos, irmão. Vamos orar. Glorioso Pai, está nos céus, a nossa gratidão, Senhor, por esses momentos tão gostosos em que nos debruçamos, Senhor, diante da Tua palavra, ó Deus, e conseguimos extrair verdades, Senhor, preciosas para as nossas vidas com relação a esse tema tão polêmico no nosso meio, que é o dom, Senhor, dado pelo Espírito Santo. E muitas vezes causa muito embaraço no meio cristão, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra ela nos orienta, ela nos traz sempre a luz que nós necessitamos, Senhor, para tratarmos dessas questões e não deixarmos de amar, Senhor, os nossos irmãos em Cristo, os pentecostais que entendem de outra maneira, os nossos irmãos arminianistas, Senhor, mas que nos faz, Senhor, convergir como cristãos, Senhor, a seguirmos, certo de que a Tua palavra nos traz essa orientação séria, Senhor, e na nossa visão correta, Senhor. Amém, para Senhor. traçarmos as nossas vidas aqui neste mundo de modo, Senhor, a sermos luz, a sermos sal, Senhor, e a levarmos avante, Senhor, a pregação do Evangelho. Seja com cada um de nós, Senhor, continue nos abençoando agora no culto que estaremos prestando ao Senhor, e continue a falar, Senhor, aos nossos corações. É a nossa oração, da Tua bênção sobre cada um que participou desta aula, Senhor, e da Tua graça, Senhor, continue sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom culto a todos. Já está no horário, 10h30 agora, gente. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.